uma fala-se mais facilmente. É natural que não me estejam a ouvir, mas daqui a pouco já me ouvem. Boa noite a todos. Ora, boa noite a todos. Estamos aqui esta noite para o lançamento oficial do livro Testamento Poético, aqui do Sr. Dionísio de Sousa, para comemorar os 50 anos de nomeação do Padre Manuel Coelho de Sousa para a paróquia da Vila de São Sebastião. E agora vou-lhe passar a palavra para ele fazer a apresentação. Boa noite mais uma vez, agora de pé, sem estar em confronto com ninguém. Muito boa noite a todos aqueles que se incomodaram a estar nessa hora a celebrar este momento. Não esquecendo aqueles que estão ausentes, eles podem se esquecer, mas nós não se esquecemos. A minha boa noite é extensiva a eles também. Antes de mais, e antes de começar com as saudações protocolares, eu queria chamar a vossa atenção para o facto de que estamos a fazer história nesta noite. Somos neste momento fazedores de história e somos em dois sentidos. Eu tinha pensado em três sentidos, mas vou retirar o terceiro. Somos em dois sentidos. No primeiro sentido, porque é a primeira vez em toda a história de São Sebastião que se realiza uma sessão como esta para a apresentação de um livro de poesia de um filho da vida. Espero que um futuro novo Ferreira Drummond, que venha a nascer em São Sebastião, registre, ao menos uma nota de fundo de página, que no dia tantos de tal, foi apresentado em São Sebastião um livro que ficaria na história da literatura açoriana. Espero bem que essa seja a opinião desse futuro historiador e não apenas a minha. Num segundo sentido, em que somos fazedores de história, é que deve ser raro, raríssimo mesmo, que o pároco de uma determinada paróquia venha a ser solenemente recordado 50 anos após a sua nomeação para ela. Em regra, 50 anos depois de uma nomeação dessas, a recordação de fato já se esvaiu da memória das pessoas. Eu ia acrescentar um terceiro sentido, mas vou prescindir, um terceiro sentido em que estamos a fazer história, mas vou prescindir dele por razões que são óbvias, considerando as cadeiras vazias que esta sala tem. E dito isto, voltemos ou comecemos com as saudações tradicionais. Senhor Presidente da Câmara de Angra, Senhora Diretora Regional da Educação, Excelência Reverendíssima Dom António Braga, minhas senhoras e meus senhores, caro amigo Alan Oliveira, Sr. Presidente da Junta da Vila, Sr. Presidente do Centro Comunitário, Sr. Presidente da Filarmónica, familiares do Padre Coelho, honoráveis folhetas, senhores convidados, afinal todos nós, admiradores e fiéis à memória de Coelho de Sousa, a noite é para todos vós, é para todos nós. Devo dizer-vos que inicialmente tinha pensado fazer um discurso meio lido, meio improvisado, regressando a velhos hábitos parlamentares que já estão relativamente distantes. Mas a experiência já me ensinou que desse jeito, normalmente, disse mais do que se podia e menos do que se devia. Para o evitar, vou ler-vos umas palavras que estavam para ser breves, não serão tão breves como isso, mas serão bastantes, não mais de 3.000. Amigos e conterrâneos da vida e de toda a ilha, este é um momento importante para mim, para o livro que tomei a responsabilidade de publicar. E espero que o seja também para todos vós que vos associados a este pleito de homenagem ao grande e ilustre sebastianense e teixeirense que foi o Padre Coelho. Mas há momentos que são importantes, mas não são decisivos. Todos os momentos decisivos são importantes, mas nem todos os momentos importantes são decisivos. Pensemos numa casa. É importante o momento da sua inauguração como festa e alegria, mas decisivo foi o momento em que se lançou os alicerces, se lhe ergueu as paredes, se rasgou portas e janelas, se lhe cobriu o teto. Em relação a esta obra que nos traz aqui,
Hoje, o testamento poético de Coelho de Sousa, vários foram os momentos decisivos. Decisivo foi um momento em que os herdeiros de Coelho de Sousa entregaram nas minhas mãos o espólio literário para lhe dar o melhor destino que fosse possível. Decisivo foi um momento em que resolvi lançar mãos à obra de vasculhar, separar, catalogar, enfim, ordenar o imenso espólio de Coelho de Sousa. Imenso, rico e variado, mas tremendamente desordenado. A poesia misturava-se às peças de teatro, os sermões às entrevistas. As peças de teatro tinham várias versões, umas manuscritas, outras datilografadas e ainda policopiadas, ou ainda estavam misturadas parte de uma peça com as de outras. Foi necessário dê-las todas para lhes juntar as diversas partes nos sítios certos. E já agora, sabem, para medirem um pouco a morosidade e a razão da morosidade deste trabalho, quantas peças de teatro é que constam do espólio de Coelho de Sousa? Nada menos que 19 peças de teatro. E não são todas as peças de teatro, porque eu que ando a vasculhar agora velhas uniões de 59, 50 e 60, encontro de vez em quando referências a uma peça de teatro que foi representada com êxito no seminário ou noutros sítios e que não consta do espólio. Mas, meus amigos, sobretudo a poesia de Coelho de Sousa era um mar quase sem fundo, espalhada por todo o tipo de papéis, agendas, calendários, costas de envelopes, bilhetes de avião, programas de espetáculos e sessões, cadernos escolares de vários modelos, sebentas do seminário, reverso das folhas dos telefactos de alusa que recebia na União, pontos dos seus alunos, enfim, uma floresta, uma selva literária. Qualquer pretexto, qualquer momento, era bom para Coelho de Sousa fazer poesia, e qualquer papel era adequado para o seu registro. Interessava era aproveitar o momento da graça, da inspiração. Tudo isto agravado com o facto de serem as caligrafias mais diversas, de estar nas caligrafias mais diversas. Na de Coelho de Sousa, que normalmente, mas nem sempre, é elegante e de bom recorte e sem rasuras nem emendas, portanto de fácil leitura e decifração. Mas também noutras caligrafias bem descorreitas e às vezes policopiadas, como acontece muitas vezes com as peças de teatro. Mas voltemos aos momentos decisivos. Decisivo foi o momento em que resolvi criar um blog para começar a divulgar a poesia inédita de Coelho de Sousa. Foi em 2005, com uma interrupção de 2 ou 3 anos por motivos de saúde, mas que nos últimos 6 anos fui mantendo com 2 ou 3 poemas inéditos por semana. Resultado, Coelho de Sousa passou a ser o poeta, se não o escritor açoriano com mais leitores. Os números do contador de visitas estão no blog para quem os quiser ver. Por acaso já não estão, porque entretanto a empresa do blog faliu, necessário recorrer a um novo. Mas nessa altura estavam registados 35.673 leitores de 83 países. Se fizermos contas, chegaremos à média de 10 a 20 leitores por dia. Pergunto, qual outro poeta açoriano tem o privilégio de ter 10 a 20 leitores diários dos 4 cantos do planeta? Mas continuemos, amigos, com o que considero os momentos decisivos que tiveram como primeiro resultado deste testamento poético. O momento decisivo foi quando me abalancei a lançar, não já um blog, mas um site com a primeira ordenação de conjunto da poesia inédita de Coelho de Sousa. Para aqueles que não sejam muito familiarizados com essa tecnologia da internet, blogs e sites, a diferença é que o blog muda todos os dias, o site tem uma estrutura permanente, de maneira que a poesia de Coelho de Sousa, em vez de ser publicada ao acaso dos textos que iam separando e surgindo, começou a ser ordenada. E o momento decisivo ainda foi quando decidi abandonar os velhos métodos de edição de livros em gráficas e com tiragens definidas, 500 exemplares, 100 exemplares, e recorrer ao método mais recente de publicação, melhor, de autopublicação, online, em que, se o autor o quiser, é responsável por todo o processo de edição, processamento do texto em Word e PDF, paginação do livro, escolha da capa, escolha de formato, etc., e todos os outros pormenores necessários à edição de um livro e de que tradicionalmente as gráficas é que se encarregam. E os livros são impressos a pedido, não fico lá a abarrotar estantes e armazéns. O momento decisivo ainda foi quando, em 9 de junho passado, enviei via internet, em jargão técnico, fiz o upload do texto para a editora.
Embora nesse tipo de edição tudo tenda a ser mais rápido, neste caso concreto nem foi assim. Por vicissitudes várias, cerca de 6 meses depois, meses de expectativa e de abundante troca de e-mails com a editora, só em 25 de outubro passado é que me chegou às mãos o primeiro exemplar em versão definitiva para poder apresentar a obra aos livreiros da Terceira e de Ponta Delgada e solicitarmos o contato com a editora para consertar em quantidades, descontos, modalidades de envio, etc. Devo dizer que este processo não correu com tanta rapidez como seria desejável e a presença de livros das editoras está um pouco atrasada, mas dentro de semanas ela vai acontecer de certeza. No momento decisivo ainda foi quando decidi fazer mais 2 edições do livro em 2 editoras americanas para que ele ficasse ao alcance dos nossos imigrantes das comunidades açorianas da América e do Canadá, nas quais o nome de Coelho de Sousa é um nome que ainda não esqueceu. O nome das editoras pouco vos dirá, a não ser uma que alguns conhecerão como a maior editora e distribuidora de livros online do mundo, a Amazon. Mas essa edição não tem a imagem de Coelho de Sousa na capa. A outra editora americana, com o nome algo singular, Lulu, permitiu-me fazer esta edição, que esteve hoje à vossa disposição e que se encontra também na Junta de Freguesia e nas 3 mercearias do mercado de São Sebastião. A este respeito, acrescento um pormenor. Dá-me especial satisfação ter feito uma edição do livro que praticamente só será vendida na vila e online. Acho que esta solução agradaria bastante a Coelho de Sousa, que também escreveu 2 obras dedicadas especialmente aos sebastianenses, A Boa Nova e As Migalhas. Mas, meus amigos, deixemos os momentos decisivos das diversas fases do livro até à sua publicação, regressemos ao momento importante que estamos vivendo. Sobre ele tenho uma coisa fundamental a dizer, é salientar e agradecer, em nome de Coelho de Sousa, que se tenha conseguido juntar 3 instituições vivas da vila na homenagem e memória do seu nome. A Junta de Freguesia, em primeiro lugar, mostrou a inteira abertura e disponibilidade para colaborar nesta iniciativa, tendo posto à disposição a sede da Junta para a exposição no artístico arranjo de Iva Neves e se encarregou também da venda do livro e fez a sua reserva de 10 exemplares. Em segundo lugar, o Centro Comunitário de São Sebastião, que teve a delicada e complexa tarefa de elaborar um artístico programa, de montar técnica e artisticamente um convite e se encarregou ainda do envio desses convites para a Terceira e não só. Os meus agradecimentos especiais e sinceros vão para Alexandre Grilo, que se encarregou de todo este trabalho e o fez com toda a capacidade técnica e entusiasmo. Peço para estes 2 nomes, a Iva Neves e a Alexandre Grilo, a que junte a direção da Filarmónica, que cedeu a sua sala, e toda a junta da vila e direção do Parque Familiar, e ainda a Teresa Drummond, que cedeu as flores e ajudou a fazer o arranjo que está à vossa vista. Eu peço as palmas para... No meio disto tudo, deixa-me referir um pesar. É não ter tido, logo de início, a ideia de reunir todas as instituições da vila nesta homenagem de comemoração a Coelho de Sousa. Ficaram de fora a Casa do Povo, a Santa Casa da Misericórdia e os escoteiros. Posso adiantar que já tenho ideias para em futuros lançamentos de livros de Coelho de Sousa e talvez até no lançamento deste em Angra, lhes pedir a sua participação. Veremos. A respeito da edição futura de obras de Coelho de Sousa, a edição que vai seguir será de 2 peças de teatro, uma delas a Promessa, que é bem lembrada de todos os sebastianenses e de grande parte da Ilha Terceira, e que está na fase dos passos finais. A Angústia, que revolucionou o teatro terceirense, quando apareceu pela primeira vez, quando foi apresentada pela primeira vez, virá a seguir. Depois será provavelmente a vez de um novo testamento poético. Depois conferências e palestras. Os célebres registros da União dos anos 70 e 80. Entrevistas, sermões, um álbum com os quadros e fotografias de Coelho de Sousa e ilustrações de páginas da União e livros. Meus amigos, há tarefas para preencher plenamente os anos que espero ainda me restem da terceira idade e algo que ainda me caiba da 4ª idade.
Tenho a esperança que tudo isto venha a ser acelerado por uma cedência já prometida pela Junta da Vila de um funcionário provisório no próximo ano. Com efeito, não há nenhuma razão para que as restantes publicações de Coelho de Sousa sejam obra exclusiva, como eu costumo dizer, de 3 folhetas ou 3 Sousas. Os de São Sebastião sabem bem o que significa essa designação. Primeiro folheto e Sousa Maior, o Coelho de Sousa. Segundo folheto e Sousa, um tudo nada menor, Dionísio Sousa. Terceiro, a folheta por afinidade e casamento de Doralice Sousa, que já agora convém lembrar, que figura na ficha técnica do livro como responsável pelo processamento do texto, revisão e capa. Já que estou a maré de agradecimentos, aproveito para fazê-lo a todos aqueles que se prontificaram a colaborar nesta sessão com o seu entusiasmo, dedicação e tributo ao Padre Coelho. Em primeiro lugar, à figura ilustre e celebrada das letras açorianas, que é Álvaro Oliveira. Em segundo lugar, a todos os ex-paroquianos, amigos e admiradores de Coelho de Sousa, que irão ler textos de Coelho de Sousa sobre a Vila dos anos 60, a Ana Sofia e o Paulo Jorge, e àqueles que irão dar o seu testemunho pessoal como paroquianos e amigos do Padre Coelho, a Rita Fagundes, o Luís da Cunha, o Padre Domingos Graça, o Francisco Costa. Não posso deixar de fazer uma referência especial à presença do Reverendo Bispo desta diocese. E para realçar o significado deste fato, leio-vos uma breve passagem de um texto de uma ilustre figura do clero açoriano, o Padre Júlio da Rosa, que num texto com o título "O Padre Coelho não pode morrer", dizia: sempre foi um homem é um homem para estudo, sempre mal compreendido pela hierarquia, que nunca soube reconhecer e agradecer o mérito, e também pouco homenageado pela sua pátria. Espero que hoje seja o dia do começo do novo apreço nesta figura que é relevante, que é o Coelho de Sousa. Desejo agradecer ainda e lembrar o precioso e competente operador de som, o Nuno, que além dos cuidados dos sons, vai me enviar uma projeção de um vídeo do Padre Coelho falando dos improvisadores da Terceira. Já vi o vídeo várias vezes no YouTube e devo dizer que é sempre muito viva e emocionante a oportunidade de ver e ouvir o Coelho de Sousa como se ele ainda fosse vivo. Finalmente, saudar e agradecer aos 3 improvisadores da Vila que, acho com inteira oportunidade, irão encerrar a nossa sessão: o Mota, o Leonardo e o Agostinho. E já que estou em maré de pedir salvas de palmas, peço uma salva de palmas para o Nuno, porque para os outros sei que vocês as darão quando eles fizerem as suas intervenções. Para o Nuno, uma salva de palmas. Meus amigos, teria muita coisa a dizer, e já o tenho dito, de Coelho de Sousa, já tenho dito nos jornais, nas rádios, na televisão, e não estou cansado de o fazer. Mas poderia dizer muita coisa de Coelho de Sousa como poeta, um dos maiores da literatura açoriana. Como professor, cerca de 2 décadas no ensino, deixando sempre marcas profundas nos seus alunos. Como jornalista, enquanto chefe de redação e diretor ao serviço da União durante 24 anos, mantendo todos esses anos presença quase diária nas páginas do jornal, com as suas notas do dia, registros, nota bem, bons dias, etc. Como orador, um dos melhores, se não o melhor orador sacro do seu tempo. Como colaborador da rádio, 2 décadas de programas na RCA, com um total impressionante de cerca de 1.200 programas de rádio. Calculo uma média de 30 minutos por programa e terão quase 600 horas contínuas de rádio. Meus amigos, tudo isso já daria para preencher e bem toda uma vida. Mas Coelho de Sousa ainda foi desenhista,
A toalha que está sobre esta mesa é de um desenho de Coelho de Sousa, a que ele quis dar um traço pessoal, afastando-se do tipo de toalhas tradicionais. Ainda foi dramaturgo, já vos disse, tem 19 peças de teatro no seu espólio. Ainda foi um verdadeiro homem de teatro e do palco, ensaiador, cenografista, aderecista, desenhador de figurinos, autor de letras de canções, etc. Ainda foi pintor. Vós todos temos uma humilde amostra, pode dizer-se que é uma humilde amostra da sua pintura, porque ainda há poucos dias o Francisco Costa me dizia que ele pintava cenários com uma vassoura, mas nas mãos de Coelho de Sousa, a vassoura era o melhor dos pincéis. Mas, antes de tudo isso, e sobre tudo isso, Coelho de Sousa foi padre, com uma consciência muito viva e sensível da sua doação e entrega ao sacerdócio. E foi parte da vila durante 32 anos. Morreu parte da vila. Podia ter morrido em qualquer das múltiplas funções e atividades que exerceu. Mas não, morreu parte da vila. Não o escolheu, é evidente, mas estou convencido que se lhe fosse dada a oportunidade de escolha, seria essa mesmo que ele faria. Desta última faceta de parte da vila, de que hoje também se comemoram os 50 anos da sua nomeação para essas funções, vos falarão os intervenientes com testemunhos vivos e vividos. Conterrâneos e amigos, vou acrescentar apenas mais duas coisas. Esta sessão termina com um tema muito próprio e característico da cultura popular da Terceira, a arte da improvisação, de que nos falará em vídeo o Padre Coelho e a presença em palco dos próprios improvisadores. Mas não é por acaso. Uma das características do perfil de sacerdote de Coelho de Sousa foi sempre de conciliar e tornar fecundas as relações mútuas entre o mundo sacerdotal, bíblico e evangélico da sua função sacerdotal, com o mundo da cultura e das manifestações culturais mais arraigadas no povo e cultura insular. Nessa tarefa foi muitas vezes professor e às vezes foi único, tentando harmonizar, sem deturpar nenhum nem outro, com alma e sensibilidade de artista e de esteta, o mundo eclesiástico, por vezes hostil e puritano na sua relação com o mundo da restante sociedade. Meus amigos, essa conversa já vai longa e eu quero acrescentar apenas mais uma nota sobre as características pessoais de Coelho de Sousa. O seu amor entranhado e profundo é esta vila de São Sebastião. Isto vai ficar mais uma vez bem claro nas duas crónicas que escreveu da vila e sobre a vila numas férias de 1970 e que são lidas daqui a pouco. Mas, antecipando nessas crónicas, permitam-me lembrar que o Testamento Poético tem um testemunho precioso desse seu amor à vida. É um poema que ele intitulou A Volta à Ilha, e em que depois de algumas quadras, falando de coisas muito terceirenses, como o tomocinho curtido e favinhas bem torradas, milho aberto com açúcar, algibeiras atascadas, uma camisola ao ombro e barreta de pastor, de pulmões cheios de ar, coração cheio de amor. Depois dessas quadras introdutórias, Coelho de Sousa começa a sua visita à ilha por São Sebastião e escreve: Meu lindo São Sebastião, fonte da Virgem da Graça, arrabal de Frei João, água fresquinha a quem passa. Estende os olhos além, salve Brianda Pereira, devagar quem longe vem, salvou-se ali a terceira. Ó pesqueiro dos meninos, trepa-se a rocha a correr, Dom António os seus destinos, aqui vem a defender. São Sebastião, quem diz que tu és feia e és triste, beija as pedras da matriz e verá se ainda resiste aos encantos que tu tens. Em cada pedra se esconde o pranto das nossas mães, mais as letras do Drummond. Vou-me embora, que mágoa, daqui me prendo já tarde,
Ribeira seca sem água e depois fonte bastar. Lá embaixo Porto Martins, saudades da mocidade. Pedras negras sem confins, horizontes da saudade. E a sua visita à ilha termina onde começou, em São Sebastião. E diz ele, a terminar essa volta à ilha, essa visita à ilha: Boa Vista, ó minha vila, o coração a saltar, eu já dei a volta à ilha e acabo de chegar. E comigo vem a noite, e com a noite eis a lua, vila de glórias sem fim, não há glória igual à tua. Tens de vila só um nome, diz a rir quem por ti passa, vive escondido na alma o dom de Deus e a graça, e basta só que os teus filhos te queiram todo o teu bem, tu serás eternamente linda vila a nossa bem. Suponho que este é um bom lema para terminar esta apresentação e para ficar bastante tempo. Do poeta, do romancista Alan de Oliveira. Senhora Diretora Regional da Educação, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Sr. Dom António Braga, Bispo de Angra, Reverendo Parque da Vila de São Sebastião, investimento na mesa, meu caro minhas senhoras e meus senhores. Começo por agradecer a honra que Dionísio Sousa me deu para estar aqui nesta sessão de homenagem ao Padre Coelho de Sousa. Tive o privilégio de conviver com o Padre Coelho de Sousa em momentos muito significativos da minha vida. Desde logo como meu professor no seminário de Angra, em duas disciplinas que me ajudaram a ganhar pão: português e desenho. Despertou o que porventura seria o meu embrião da escrita criativa, bem como aquilo que vinha fazer a nível de artes plásticas. Desenvolveu também o meu bicho pelo teatro, chegando a defender a minha estreia absoluta como dramaturgo e encenador. Tinha eu 16 anos. A peça chamava-se A Arte de Pedir, e porque eu já andava a escrevinhar qualquer coisa que pretendia ficasse na área do absurdo e do nonsense, a representação chocou os espectadores pelo nonsense, mas não o meu professor Coelho de Sousa. Reencontrámos-nos anos mais tarde. Eu estava de tropa feita. O Padre Coelho de Sousa esteve na apresentação do meu livrinho Pão Verde, em 1971. E fomos partilhando momentos da nossa vida cultural que, até abril de 1974, se foi desenvolvendo sob alguns subterfúgios, exigência necessária para que fosse possível fazer alguma coisa com a mensagem adequada. Até à instituição da autonomia, houve como que uma pausa, já que os aspectos políticos prevaleceram sobre quaisquer outros. Com o primeiro governo regional, começou o arrumar da Casa Açoriana. O Padre Coelho de Sousa estava no jornal da União, apareceu o alpendre que ele acarinhou desde a primeira hora, reacendeu-se a atividade editorial que ele noticiou e recenseou, valorizou-se a cultura popular, o folclore, as danças e bailinhos de carnaval que ele desenvolveu, criando, opinando, encenando. A multiplicidade dos talentos de Coelho de Sousa permitiu-lhe não só o exercício da animação cultural,
como lhe proporcionou dar asas ao seu poder criativo, desenvolvendo o trabalho de grupo que, sob processos que levaram à compreensão de que as atividades culturais só se justificam se tiverem como finalidade a promoção sociocultural da comunidade. Por ter desde sempre o entendimento de que é na cultura que se colhem os ideais e o exercício da democracia, Coelho de Sousa esteve em todas. Sacerdote pregador do Evangelho e dos valores sociais que neles estão expressos. Professor da língua portuguesa e das artes. Dramaturgo, encenador, poeta. Acrescentou também a vertente popular. Membro ativo e preponderante em festas como as São Joaninas. Jornalista, ideólogo político, esteta até no vestir e homem de coração livre. A poesia de Coelho de Sousa é, essencialmente, uma poesia de mensagem social cristã. Ele é de um tempo e de uma geração em que a poesia não podia ficar no formalmente correto. A geração de poetas a que pertenceu não ignorava os tempos difíceis que se viviam, social e politicamente falando, para mais quando o poder nacional exigia que os membros ativos da Igreja Portuguesa fossem apologistas das políticas do Estado. Obviamente, na sua condição de sacerdote, Coelho de Sousa não cedeu a este tipo de pressões, aproveitando o seu estatuto eclesiástico para afrontar o poder. Ele fez isso na qualidade de jornalista e de poeta e, curiosamente, servindo-se de uma ideologia eminentemente religiosa. Aliás, o longo poema sobre São João Batista está sob a epígrafe "Não se calar pode ser uma das exigências da condição cristã". A estruturação deste livro, que tem por título Testamento Poético e que é da responsabilidade de Dionísio Sousa, obedeceu a critérios temáticos e inicia com poemas que Coelho de Sousa gostava de escrever, desenvolvendo uma escrita de sabor popular, focando aspectos sociais, englobando usos e costumes, vivências marcadas pela ruralidade açoriana, as festas populares e um dos temas mais destacados na altura, a imigração. Sobre este tema há um poema esplêndido com o título A Resposta. São 46 quadras sob a toada de carta de filha imigrada dirigida aos pais em estilo popular, onde é anunciada uma visita à terra natal com destaque para a festa da chegada e as ofertas para regalar parentes e amigos. Coelho de Sousa conheceu muito bem os dois lados da imigração açoriana e, por isso, a carta, sendo em si mesma documento de cariz antropológico, constitui ainda um repositório da mentalidade que subsistiu até há poucos anos atrás. As notícias, os desejos, as saudades. A formação literária de Coelho de Sousa passou pelos estudos que fez, quer no Seminário de Angra, quer na Universidade de Salamanca. Sendo poeta, tinha preferencialmente um gosto pela poesia, lendo-a muito, sobretudo a dos poetas portugueses. Tinha um gosto particular pelos poetas pós-românticos e simbolistas, embora sentisse pelos clássicos um respeito de veras afetivo. Camões, Lucas, o soneto era para ele uma composição de eleição. Neste livro estão inseridos sonetos seus formalmente escorreitos. Marcavam presença nas suas aulas. A Marquesa de Alorna também, mais Flor Espanca,
que admirava sem reservas. Antero e outros títulos de segunda linha, como Gonçalves Crespo, Camilo Peçanha, Cesário Verde. Os modernistas escolheram também a sua admiração, Fernando Pessoa e Mário Sá Carneiro, entre outros, incluindo os açorianos Vitorino Nésio, que tinha acabado de revelar o, por ele designado, maior simbolista português, também açoriano, Roberto Mesquita, e Armando Portos Rodrigues. Homem culto, conhecedor das literaturas europeias, com uma formação humanista luminosa, não admira que Coelho de Sousa tenha oferecido uma poesia de mensagem preclara, orientadora dos grandes princípios humanos e sociais e escrita com modernidade estilística. No entanto, houve regras poéticas de que nunca abdicou, mesmo quando se socorria do verso livre. A rima foi sempre cumprida e a métrica também, sempre que preferia modalidades clássicas como a quadra e o soneto. É interessante verificar que é no livro Poemas de Aquém e Além, publicado em 1955, que Coelho de Sousa mais se revela como poeta da modernidade. O momento da publicação deste livro foi de oportunidade cultural, havendo então, a partir do professorado do Seminário de Angra, o desenvolvimento de um movimento ideológico e artístico que enraizou na fundação do Instituto Açoriano de Cultura. Sentia-se que a sociedade açoriana anquilosara culturalmente, sendo necessário e urgente fazer alguma coisa que informasse o que eram as novíssimas correntes artísticas e literárias, mais as tendências evolutivas do pensamento e, sobretudo, procurar que, sem esforço antinatura, essas correntes e tendências ajudassem a sociedade açoriana a chegar e a assumir a contemporaneidade. Para concretizar este trabalho de atualização sociocultural, contribuíram as designadas semanas de estudo. Coelho de Sousa integrou a equipa que liderou este movimento. Em 1979, ele fez publicar 3 despadas. Volta a preferir a quadra, mas agora agrupando-as em conjuntos de 3 e cada conjunto versando um tema específico. Apesar de se estar perante uma das formas poéticas mais antigas e populares, Coelho de Sousa, neste livro, refresca-as através de uma escrita linear, valorizando as capacidades estilísticas da modalidade, sem subterfúgios nem rodriguinhos, para facilitar a rima. Na verdade, há neste conjunto de poesias uma inspiração fluente, um saber expositivo, um domínio verbal e formal que despertam uma grande vontade de leitura. Foi escolhida ao acaso esta irmã Esperança. Quando vieres, não venhas de surpresa. Traz-me flores. Rosas daquelas que tenhas com mais espinhos e doces. Madre Silva perfumada e um girassol muito grande. E se não trouxeres nada para aviso que me encante, vem devagarinho e mansa, com um sorriso no rosto. Vem de tarde, irmã Esperança. Vem à aula de sol rosto. A estruturação destas 3 quadras mostra o quanto Coelho de Sousa dominava a formalização poética, jogando com quem brinca, com a desestruturalização, partindo e repartindo os versos com a pontuação natural das frases prosaicas e sem prejudicar o ritmo e a métrica. Naturalmente, a poesia de Coelho de Sousa necessita de ser convenientemente estudada e necessita, acima de tudo, de ser lida, assimilada, meditada. É um esforço que se pede aos sebastianenses. Leiam e divulguem a poesia de vosso poeta. Façam com que ele volte a ser conhecido nos Açores, em Portugal continental,
nas comunidades açorianas dos países da imigração através da sua poesia. Têm em testamento poético um belo presente de Natal. E porque já é mesmo Natal, termino com os 2/3 do 4º soneto de Coelho de Sousa. Natal, mais uma vez, deixá-lo vivo. Estrela que me guias a luzir, ao meu deserto vem, estou aqui. E dá-me que o encontre já presente, e faze que o beixe piamente. A vida é dele e nossa é para ti. Muito obrigado. Segue-se a leitura de reportagens dos anos 60, feitas pelo Padre Coelho, sobre a Vila de São Sebastião. Chamo agora para ler a primeira reportagem a Ana Sofia Melo, uma sobrinha neta do Padre Coelho. Da Vila, palavra de crónica e reparo. Há já 8 dias que estou em férias. Férias, a magia desta palavra só a sente quem esperou 11 meses por um setembro feriado. Bem-vindas, mas nem assim deixarei de escrever. E as colunas da União não deixarão de me amparar. Venho por amor dela e da minha vila, botar palavra de crónica e reparo, porque é muito o amor que tenho à minha terra, e não é outro fim, que havia de haver em cada aldeia e lugar, em cada canto da vila ou do mundo, uma voz e uma pena para lembrar e defender os povos e suas legítimas aspirações, para enaltecer e pôr de exemplo suas virtudes e grandezas. E sei por experiência e ofício que a União nunca negou o seu amparo e carinho aos demais de longe, por menos vistos e às vezes mais esquecidos e incompreendidos. Pois vamos lá, e começamos pelos milhos e ratos. Já começaram as descabeças com toda a força ali para os lados da ponta, Salga e Vales. Não falta muito para que no arrabalde, nos arcos e nas relvas, em todas as redondezas da vila, se ponham as socas à mostra, muito embora o seu jeito de prostração forçada a que a ventania as obrigou. Até os milhos este ano granaram de rastos. Anda o mundo todo de rastos. Podia ser pior. Agora ratos que são a malhar com um pau, a coisa não vai mal. Pipas e vindimas. Não falta muito para que as vindimas cheguem do Porto Martins à Salga, ali pela beira-mar, sobre o sol escaldante no pedaço do biscoito ou no forno dos milharais descabeçados. Este ano a fartura não levará à valeta. Muita nascença, mas as moléstias apertaram. No entanto, pipas e barris, tinas e balseiros andam já num apertaduelas de tanoeiros, acomodados com música de bate-chapas e suadores de funcho e resistente que é um regalo. E a sintonia dos carros abalseirados e dos lagares gementes vale mais que os fados e guitarradas de outra qualquer adega. E ninguém calcula o quanto sabe ainda o velho Porto Martins, de lá e de cá, e do sumo que sobe da ponta e salga, mesmo sem fama de pesqueiro ou de biscoitos. Nem uma gota se fica por beber. Que isto de vinhos é tal e qual como as pessoas. Cria fama e deita-te a dormir. É rótulo e mais nada. Eu já me lembrei que o vinho da Salga se podia repular, vinho da Vitória, e talvez tivesse venda pelo dobro aí nas triplicadas touradas das quintas e sextas-feiras e sábados. Não vale a pena separar o castório nu. A luz elétrica. A luz elétrica na vila é uma consolação de claridade. Até mesmo as célebres ruas das flores e frias já têm luz elétrica. E o barreiro acaba de a receber.
Oxalá que esta luz iluminasse peões e condutores para que os desastres morais não se repetissem. Mas a luz é para de noite e os desastres, já três, têm-se verificado fatalmente de dia. A noite fez-se para dormir, à parte daqueles moços que fazem serões enluarados às cavalhotas nos bancos da praça, avaliando touros e fitas e até golos do Benfica e do Sporting. Ou julgam os leitores que o pé descalço também não mete golo. Ora, a eletricidade na vila é forte e é fraca. Quer isto dizer que as ruas têm luz, e isto já foi pública e sinceramente agradecido. Porém, falta-lhe força. Dá luz de noite, mas de dia, e de noite não moem os moinhos. Ou melhor, é por conta-gotas, cada um pela sua vez. Há já perto de 6 semanas que o transformador se foi abaixo, e os pobres dos moleiros, 6 ou 7 moinhos, têm que ir com as moingas à maquia alheia, pagando-se como é justo da sua também. Conclusão, manda-se um alqueire e vem o resto da viagem. É realmente um azar. Quando tantos esforços se fizeram para a claridade que veio a jorros, falta a força para os moinhos que estão praticamente parados. E desta fraqueza já resultam muitos e compreensíveis prejuízos. No entanto, os interessados vão se lastimando com a afirmação da conformidade esperançada. Há de ser quando Deus quiser. Mas lembrar-se a gente que a água faltou aos moinhos por causa da eletricidade e esta, depois de chegar tarde, acaba por faltar também. A eletricidade é muito ingrata e o transformador muito falho de pontualidade. As obras da matriz. Estão em nova fase as obras da velha e artística matriz desta vila de São Sebastião. Parece-nos que as decantadas obras de Santa Ingrácia vieram para a terceira. Mas, enfim, tarde é o que nunca chega. E depois de muita demora, lá vai desta vez mais um empurrão nas obras. Descansem, que não é ainda para sentar e erguer as pedras dos altares, nem tirar as beiras em dia de chuva. E na vila não chove nada. Faz lago, ribeira, água por cima de banquinhas e cadeiras. Agora as obras fazem-se no adro. O império do Senhor Espírito Santo voltou ao lugar da sua nascença. E ali fica muito bem. Quem dera que a torre da matriz, que é um detestável aleijão, levasse também o varejo para o lado oposto. Mas foi sempre verdade. O bom é inimigo do ótimo. Oxalá que o projeto do arranjo exterior se execute na íntegra e fielmente. Mais um sobrinho neto para ler a segunda reportagem, o Paulo Jorge Mendes. Da vila voltaremos para o ano. Quem me fez a casa rematou dizendo: fica à prova de carta. Pois fui enganado. Os malditos entraram em casa e roeram a primeira palavra da crónica e reparo. Hoje, porém, serei mais cauteloso e aposto dobrado contra singelo que esta segunda croniqueta não levará nenhuma dentada. E sem mais preâmbulo, vamos para o farol, que o povo da vila de São Sebastião gloria-se do seu farol. Realmente pode e deve se sentir justo o orgulho da simpatia dos seus dignos funcionários, que vale ainda mais que o bom edifício e aproveitamento, corteses e prestáveis cumpridores e fiéis. Trazem o farol das contentas num primor que não lisonja fazer gemer os prelos com a justiça desta homenagem. Merecem-na e ela aqui fica, saiba toda a gente. Ir da vila ao farol é dar um passeio agradável e útil. E se não venham dá-lo e gozá-lo, como nós já mais que uma vez o fizemos e gozamos, tenham desde já paciência.
que nem o caminho da Salga, nem a canada da Ponta dão para a mata da Serreta. Muito embora aquela canada já tenha projeto e verba para ser um dia um bom caminho. Tudo há de chegar se a gente não se for. E nesta época de figos e uvas são um louvor a Deus. Andam por aí balseiros aos pares num rotupilho de encantar. Os figos linhados são torrão de açúcar, bem comidos ao caminho fundo, com aquele característico dizer: não faça cerimónia. São de lamber o beiço, e a generosidade desta gente confunde-nos. Não há alma como a do nosso povo. Dá tudo e de tudo a todos. E então, se é qualquer senhor, não sabe o que há de fazer. Mal julgam eles. Eu cá por mim sei que tantas vezes são abocados, escarnecidos. É do monte e basta. E pior, é da vila, não há que ver. Há sim, há tanto que ver e aprender. Venham daí, que muito teríamos que ensinar a uns certos que a gente conhece. Sou suspeito, porque por ser da vila, mas o mesmo serve para a defesa do bom povo de toda qualquer freguesia do campo. Tão desconhecido, tão incompreendido. Menos, é claro, nos dias de festa, quando a alcatra bem temperada e a massa sovada bem doce, como o alegre vinho de cheiro, não fazem mal aos estantes dos letrados de irrigação. Pois bem, nestas férias vivi alguns dias na beira das Cavalas, à direita do farol, e ainda mais nas canas da ponte, à sua esquerda. Armaram-se as barracas, improvisou-se a cozinha, acendeu-se a fogueira, cantou-se, riu-se e rezou-se num simulacro de acampamento muito respeitoso e digno, que ficou na alma e na saudade de quantos o fizeram. São dias que não se revivem, embora a recordação volte a reconstituir ditos e cenas, cantos e alegrias. Nas Cavalas viveram 3 dias alguns meninos da catequese da vila, com os senhoristas, e 4 ou 5 estudantes. Com eles estivemos umas horas de tarde e mais um dia em cheio. Bem empregado de tiro. O mar é o eterno manancial de atrações. E veio-nos o beijo de um maravilhoso poente afogado em sangue sobre o recorte de uma singular conjugação de vidas. Poderão chamar-nos visionários. Que importa? Julguem. A costa sul da Terceira remata-se à nossa vista sobre a direita com a proa alta e avançada do Monte Brasil. À esquerda, os ilhéus das Cabras balizam a fuga de mar que, em canal distante, vai limitar-se nos Atlânticos de São Jorge bem definido. E lá por detrás, vigilante, o Pão de Açúcar açoriano, pico, nesta enorme e espetacular entrada do Rio de Janeiro, trazido a mar Atlântico dos Açores. Acreditem, era surpreendente. Nunca vi nestas ilhas conjunto tão admirável. Por sinal, a tarde ia-se afogando e o eco no seu girar passava-nos sobre a cabeça, enquanto lantejoulas brilhavam de luz a fímbria do Monte Brasil no gume do farolim. Estas ilhas têm encantos e recantos de magia única. Ah, se nos conhecessem! Se nós nos conhecêssemos! Nas Carinas, diz assim o povo, os regalos foram iguais a outros. Estamos num aperto de salgueiros novos, mesmo ao de cima do mal que resta das velhas e fortes muralhas que, corconadas do mar dos séculos, estão nas últimas. É curioso de notar como é lento o exterior mortal daquele potente forte da Baía da Ponte. Qual será o seu nome? Lá está a muralha só erguida e a maresia lambendo-a dia e noite até que barra a passagem aos muitos pescadores de pedra que a demandam. Aqui esteve 3 dias mal cheios, uma quase vintena de rapazes da JAC, da vila, com os seminaristas locais. Não foi um acampamento absolutamente em forma. Foi um ensaio que garantiu melhores efeitos. Ou julgam os leitores
que as colónias de férias e os acampamentos não servem para a alma e para o corpo dos lavradores ou operários aqui do monte. Enganam-se. E em generosidade e compreensão, em amizade e respeito, em união e alegria, dão lições a muitos experimentados e sabidos. Agora se encontram num tal desfiar de gratas recordações com promessa de voltar para o ano, com mais dias e mais gente. Oxalá, o que é bom, não se pode esquecer e deve repetir-se. A alegria andou a par com um bom apetite. E se não faltaram contos e são os piropos, também a mesa esteve sempre farta e apetitosa. O cozinheiro era um mestre, e os comensais desejos. Os banhos e as pescas tinham as suas horas. E que pesca abundante no último dia. Deu jantar para 20 garfos. Mas a melhor hora vinha com o silêncio antes do jantar, para o ter-se em comum. O breve exame de consciência e os cânticos a Nossa Senhora. E depois do jantar era o serão. Jamais esquecerá aquele ponto da estrela. E melhor ainda, a dourada de praça, não podia faltar, em que o inteligente foi correnteiro, toureiro e touro. Só há inconveniente nestes acampamentos. É o tempo correr depressa. Havia que dormir, para descansar. Mas antes que o sono chegasse, ferviam os risos. Pudera. Quem podia resistir à pulga no horizonte? Aquelas duas palavras apenas que podem ser apenas um discurso. Ó João, pica na chapada. Eu agora vou cantar. Há uma imagem de sertão, o chá ou deitar, e o seu competente distribuidor. E basta. A maior parte dos leitores nada interessará o que aí fica dito do farol, das crianças e rapazes que estiveram acampados à sua volta. Mas para estas 2 ou 3 dúzias de assinantes do jornal, aqui na vila não é a mesma coisa. E o mesmo se diga para as outras freguesias, quando nestas colunas se escreve qualquer coisa a seu respeito, gostam de ver-se e rever-se nestas mal notadas linhas e compreende-se. A fechar, estas quadras foram tanto ponteadas na viola da alegria. Por sobre as ondas do mar, deste farol brilha a luz. É como Cristo a brilhar nos braços da sua cruz. Faremos um juramento que a ninguém há de esquecer. Para o ano, outro acampamento veremos aqui fazer. Rochão da Cruz, Vila, 18 de 9 de 1960, Coelho de Sousa. Vamos ouvir agora 4 testemunhos sobre o Padre Coelho de Sousa, claro. E chamo para o primeiro testemunho a Sra. Rita Fagundes. Boa noite. Excelentíssima Senhora Diretora da Cultura, Lianga do Heroísmo, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, Sua Excelência Reverendíssimo Sr. Dom António de Sousa Braga, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião e demais instituições, Reverendíssimo Parque, Padre Domingos Graça, ilustres convidados e caros sebastianenses. Falar do Padre Coelho não é tarefa fácil, mas dizer e afirmar que ele foi uma figura marcante na vida dos sebastianenses é indiscutivelmente um tributo de todos nós. Não me sinto à altura de falar do homem que nas suas diversas facetas foi sacerdote, pregador, poeta de coração cheio, cronista, comentador, conferencista, dramaturgo, ator e autor, ensaísta, novelista, figurinista, coreógrafo, encenador, filósofo, orador,
teólogo, colecionador. Enfim, que mais dizer deste homem filho da nossa terra? Apenas vou situar o meu testemunho sobre ele como assistente do agrupamento de escuteiros de São Sebastião desde a sua fundação. Recordo com saudade o dia 27 de setembro de 1981, em que, pela primeira vez, se fizeram promessas nesta freguesia. Uma mágoa sentíamos, é que o padre Coelho de Sousa estava tão doente. Era o princípio de um processo doloroso. Apesar disso, o seu espírito, sempre jovem e inovador, deu-lhe força para impor o lenço a mais de 100 escuteiros. Sempre que fazíamos promessas, ele já com melhores me dizia: Rita, só vocês sabem como eu me encontrava quando fiz as vossas primeiras promessas. Nos acampamentos, o ponto alto era a celebração da Eucaristia, ato que o padre Coelho de Sousa sempre fez questão de estar presente. Nunca se fazia substituir, apesar do domingo ser um dia cheio para ele. A reconstrução tosca do altar, a cruz, o suporte para as velas e todo o ambiente eram coisas que lhe tocavam e o prendiam, e ele tanto admirava e nos dava outras dicas. Em todo o desenrolar da celebração, ele põe a poesia, arte, vida. Nas suas palavras amigas, levava-nos a descobrir Deus na beleza da natureza, no canto de um pássaro, no vento ou aragem, mesmo na chuva, com um encanto e místicas tais que até nos afloravam as lágrimas. Sempre que realizávamos promessas, o padre Coelho de Sousa deixava-nos fazer na igreja as coisas mais extravagantes e diferentes possível. Ele delirava com estas nossas maluquices. No entanto, pregar pregos nas paredes era a primeira recomendação. Ouvíamos um sermão, pois tínhamos que respeitar cada pedacinho de pedra da igreja que ele amava e cujo património tanto se orgulhava. Ao longo destes anos, muitas atividades de âmbito cultural da sua autoria realizamos, tais como 5 marchas e um bailinho de carnaval sobre as Ilhas dos Açores. A letra, as roupas, a coreografia, tudo era da sua autoria. A originalidade e a extravagância eram características muito próprias. Quem não se lembra da roupa de uma marcha com um feitio de girassol que desfilaram na Praia da Vitória no Dia Internacional da Juventude, que foi veemente aplaudida? Ficou tão vaidoso. E noutra marcha em Angra, as polémicas gravatas que excediam exageradamente no tamanho normal, que foi difícil convencer os rapazes a usá-las, mas tinha que ser, porque a extravagância era o truque. Os primeiros acantonamentos que fizemos foi na sua casa da Salga, que ele sempre nos cedeu de boa vontade. Lá muitas reflexões, debates e algumas eucaristias se realizaram. O padre Coelho de Sousa era uma pessoa poupada, dava-nos bons conselhos para aproveitamento sem despesas e transformava coisas simples em beleza e arte. Recordo um cortejo da natureza que nós fizemos, organizado por ele, e não gastámos um real. O vestuário foi feito de folhas e flores. E estou a ver vestidos com folhas de vinha, folhas de figueira, de bananeira, folhas de couves, folhas de coquilho, hortênsias e outras flores. Saiu um cortejo faustoso. E melhor ainda, ele a comentar: ficámos tão felizes.
e levou-nos anos a falarmos neste cortejo das festas de Santa Ana. Para terminar, lembro o acampamento que fizemos na Casa da Ribeira 2 meses antes dele falecer. Apesar da chuva intensa e do difícil acesso, lá tivemos o Padre Coelho de Sousa a celebrar a Eucaristia numa tenda maior. Quando acabou, quis visitar as construções, mesmo debaixo de chuva. Estas eram feitas com canas de bambu, que abundavam naquele sítio. Ele gostou tanto que me disse: Rita, não deixes estas canas aqui, leva tudo, porque são boas para que vocês fazerem arranjos e outras atividades nas promessas. Só que no ano seguinte, eu já não via a igreja ornamentada. Fazia-se tarde demais. O sol já estava posto. E para terminar alegremente, eu vou partilhar uma brevíssima história. Um dia das festas, nós ouvimos, nós os escoteiros, dar uma carneirada. E pedimos o adro da igreja, que na altura tinha os muros altos. E pedimos para lá dar a referida carneirada. Só que havia só um carneiro, não é? E então, o carneiro era mau. E os rapazes, quando capeavam, o carneiro ia sempre atrás, não deixava as pessoas. E nós não reparámos que a porta da igreja, do lado de sacristia, estava aberta. Ora, o carneiro atrás do rapaz entrou pela igreja dentro. Entrou na igreja, vocês não imaginam. Tombou cadeiras, andou à volta da igreja, os rapazes atrás. Aquilo foi uma folia que eu estava aflitíssima. Mas, enfim, o carneiro sempre saiu com a ajuda e ajudar os rapazes. Só que o Sr. Padre Coelho chegou no fim da festa da carneirada. E eu, como sendo dos chefes mais velhos, tive que ir falar e contar ao Padre Coelho aquilo que tinha acontecido. E fui ter com ele. Disse ao Padre Coelho de Sousa: eu quero lhe contar um caso que se passou aqui há pouco. Olha, sabe? E lá lhe contei. O carneiro entrou aqui, a porta estava aberta, entrou, tombou cadeiras, fez coisas horríveis. Eu estava a contar que ele me desse assim uma repreensão, uma chamada de atenção. Não, eu nunca mais me esqueço. Eu recordo isto com tanta saudade. Ele encostou-se à parede, ele riu tanto, e disse assim: ó mulher, tu não te incomodes e me desateias com isso. Não, o senhor consolou-se. Bom, este testemunho é um pouquinho do que eu vivenciei numa determinada época, porque mais coisas enriquecedoras teria eu a contar da minha convivência nos movimentos, organismos e salões que participei e muito aprendi ao longo dos 32 anos de convívio com o Padre Coelho de Sousa. Chamo agora para fazer o segundo testemunho o Sr. Luís da Cunha. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa e agradecer ao Governo de Sousa pelo convite que me fez para divulgarmos como tem aqui no alto e preparado. Quero cumprimentar as nossas autoridades e começar aqui a cair talvez. E quero começar por testemunhar os 30 e tal anos que acompanhei o homem Padre Coelho de Sousa. Acompanhei-o quando ele veio para São Sebastião nos anos 60, era da JAC,
Padre Coelho veio e trazia consigo várias preocupações da paróquia de São Sebastião. E uma delas era os nossos jovens militares da partida para o ultramar. Isto para ele era um caso que ele tinha sempre em conta. Aconselhou, informou todos os jovens que partiram para esta guerra, mas ficava com outra preocupação maior ainda, que era as mães e os pais que ficavam cá. Coelho de Sousa acompanhou nos anos 60, como todos os mais velhos acompanharam, esta maldita guerra de África. Acompanhei-o 30 e tal anos, todos os dias. Não vos vou testemunhar tudo, porque era impossível. Mas devo dizer que era um homem com uma grande moral, era um homem culto, como aqui várias vezes já foi dito, era um homem que se preocupava não só com a juventude, mas com os casais e com as pessoas mais idosas. Vila de São Sebastião nos anos 60. Quem por lá passou sabe o que era os anos 60. Coelho de Sousa, como também já foi dito que era um homem de teatro, lança nos anos 60 a Angústia, a primeira peça de teatro que representei, porque ele já tinha representado o Seminário de Angra e adaptou-a aqui para as pessoas de São Sebastião. Foi uma das boas peças de teatro que o Coelho de Sousa fez. Como já disse que era da JAC, houve um curso de expansão da LAC, em Angra, no vassalo do Serviço. Eu mando 2 jovens daqui a este curso, juntamente com as pessoas casadas que eram da LAC. E nós fomos a este curso. Voltamos. Fui eu, um irmão da Rita Fagundes. E daí nasce um movimento encontrista em São Sebastião, preocupado de ajudar a juventude. O Coelho de Sousa faz um encontro. Não foi ele que fez o encontro, organizou, e o padre Raimundo, hoje ex-padre, é que veio fazer este encontro. E aí começou. Fez-se vários encontros em São Sebastião. Fez-se vários encontros à volta desta ilha. Eu participei como responsável em 20 tal encontros. E assim os anos 60 foram passando. E chegou nos anos 70. O Coelho de Sousa era um homem padre, mas uma pessoa preocupada. E quem não se lembra que nos anos 70, numa homilia que ele faz na Igreja Matriz, e que fala contra a guerra do ultramar, e a Pito veio e levou o homem para o continente e ele foi responder nos anos 70. Portanto, quando vem o 25 de Abril, em São Sebastião, Coelho de Sousa já estava a fazer o 25 de Abril. Por isso que foi realmente preso. Era um homem que enfrentava. Por isso que digo que ele, homem, primeiro homem e depois padre. O padre Coelho não era um homem de bons postos, não era um homem de Pai Nosso nem Ave Marias. Era um homem que sabia dar às pessoas, não só na igreja, mas sim na vida social das pessoas, porque era ele a maior preocupação, era tirar as pessoas e dar mais qualidade de vida. E assim, em os anos 70, ele faz a primeira promessa, que foi uma das peças de teatro também boas naquela altura. E vocês vejam, a promessa é toda baseada dentro de São Sebastião. Ele escreve
E era a matança do porco, e era a promessa ao Espírito Santo dos nossos jovens que voltavam e os pais tinham as promessas para pagar. Coelho de Sousa era um homem inteligente, era um homem esperto, era um homem que sabia o que queria e o que fazia. Se me perguntarem assim, então ele não teve só coisas boas? Não, também teve coisas menos boas. Também era um homem crítico, era um homem também de discussões e até de confrontos. Eu tive discussões e tive confrontos com o Coelho de Sousa. E lembro-me de um dos maiores confrontos que tive com o Coelho de Sousa foi nos anos 90. Estava em uma instituição e houve um desacordo. Estive mais de um ano sem falar com o Coelho de Sousa. O Coelho de Sousa adoece. Vá para o hospital. Uma pessoa da família dele estava no hospital, diz que queria falar, que ela vinha-se para cima e que ela me convencesse a ir ver que queria falar comigo. A pessoa vem, falou comigo e disse: Luís, Manuel quer falar contigo. E eu fui ver o padre para o hospital. Disse-me 3 coisas. Primeiro, estava a ver que ia morrer. Não queria morrer sem me pedir desculpa e sem que ele me perdoasse. Claro que eu lhe disse: sim senhor, o senhor não vai morrer, o senhor está desculpado, perdoa a Deus. E pronto, e o homem ficou satisfeito. Acompanhei com ele de Sousa 30 e tal anos, coisas boas, coisas menos boas. Era um homem que gostava sempre de dizer assim, sim, mas às vezes baba o não. E quando baba o não, irritava-se, não gostava como ninguém gosta. Portanto, esse meu testemunho vai ao encontro daquilo que ele fez aqui em São Sebastião. Quem não se lembra da dança de São Sebastião? Foi ele também que ia escrever, e quando escreve, está a escrever, já a saber a pessoa que vai desempenhar aquele papel. O de Sousa era um dos homens que sabia aquilo que queria e aquilo que fazia. E se fosse para vos contar mais daquilo que vivi com o Coelho de Sousa, teria muito para dizer. Porque quem sou eu, nos poucos minutos, testemunhar a vida e a obra do Coelho de Sousa. Muito obrigado.